Faltam 63 dias para os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. A expectativa é de que Palmas receba muita gente. Só de atletas, lembrando, são 2.000 índios. Para receber toda essa gente, a cidade tem que se preparar, seja no transporte, na hospedagem, alimentação, tem que fornecer serviço, prestação de serviço para todo mundo que vem por aí, né? Mas será que tudo isso é suficiente? Será que os visitantes vão saber andar pela cidade? Será que tem sinalização em Palmas para dar conta aí de todo esse recado, de toda essa demanda, todo mundo olhar as placas ali e entender tudo direitinho para onde está indo? Priscila Lima e Evandro Mendes foram tentar responder essas perguntas. Roberto e Ana Carla ainda estão desencaixotando a mudança. Tem 2 semanas que se mudaram para Palmas. Vieram de Campinas e ainda estão se familiarizando com o clima. Mas essa nem é a reclamação. O que mais chama a atenção do casal é a falta de sinalização da cidade. Tem uma tentativa de sinalização por aqui, porque você passa por algumas quadras, você vê alguma coisa, mas não é uma sinalização que chame sua atenção. Primeiro você precisa procurar desesperadamente por ela, e em alguns casos você passa numa mão, numa via de mão dupla, você passa numa mão e a placa está virada para o outro lado. Então, a gente sentiu um pouco falta disso, de se orientar pela sinalização da cidade mesmo. Ela fala com propriedade assim porque é arquiteta, mas enfrenta situações que qualquer morador de Palmas já passou algum dia. Para entender as dificuldades que esse casal está sentindo, nós vamos mostrar na prática como a falta de sinalização pode complicar a vida de quem está chegando ou de quem está visitando a cidade. Para isso, saímos para dar uma volta com o Roberto. Já dentro da quadra, o primeiro problema: não há placas que indiquem as ruas. Seguimos, então, sentido Teotônio Segurado. Aqui nessa quadra, por exemplo, a gente vê que não tem uma sinalização pública no começo das ruas, das alamedas. Então a gente tem que se localizar pela placa que os vizinhos colocam, os proprietários colocam na frente da própria fachada para indicar a rua, Por falta de sinalização, ainda não conseguiu visitar alguns pontos da cidade, como o Parque Cesarmar ou as praias. Na do Prata, ele até conseguiu chegar, a única que encontrou uma placa de indicação. Então, olhando pelo mapa, a gente decidiu fazer um passeio pela orla para saber quais eram as praias que tem, mas quando a gente tentou chegar na orla, a gente viu que era meio impossível, porque não tem uma orla assim urbanizada que dê para fazer um acesso pela praia. Então a gente chegou num lugar que a rua acabava, a gente não sabia muito bem onde que a gente estava, então precisamos voltar na Teotônio, onde a gente sabia que tinha uma placa da Praia do Prata para poder chegar melhor encaminhado, Agora estamos na NS1. Pergunto para ele se ele sabe onde está. Agora mesmo eu já não sei onde é que a gente está. Eu sei que a gente está paralelo ao Teotônio, mas em qual altura não dá pra gente saber. Daqui você consegue ir lá pra Praia do Prata? Daqui não. Você consegue ir pro centro? Pro centro talvez eu consiga, porque eu posso pegar à esquerda o próximo cruzamento, entrar na Teotônio e aí eu sei que eu tenho que voltar. Qual que é a dificuldade? Justamente porque a gente está numa NS, primeiro que eu não consigo lembrar exatamente qual NS que eu tô. Não tem nenhum ponto, uma placa que me lembre onde que eu tô. Então, se eu tenho que, na minha memória, lembrar que eu tenho que sempre contar sobre qual orientação que eu tô a partir da Teotônio ou a partir da JK, se por algum acaso eu esqueci em qual que eu entrei, eu não consigo muito bem saber onde que eu tô. Para entrar nas quadras é outro dilema. A maioria delas não tem placa de indicação. Quando tem, tá apagada. A maioria das placas que a gente vê, elas já estão bem apagadas, E tem um tipo de reflexão de cor que a gente sabe que não é muito eficiente, de ter um tipo de identificação cromática que você vê de longe, é legível, Porque a identificação de trânsito, faz parte de uma ciência do design gráfico, que é justamente para você poder ter uma sinalização na cidade que seja eficiente para todos, E nem quando pede informação consegue se locomover bem na cidade. A gente ligou outro dia mesmo num lugar para fazer uma compra e encontrar um endereço, aí falou, fica do lado da loja tal. Falou, tá, mas a gente não conhece a loja tal. Então você tem que vir por tal lugar e virar onde está a loja tal, e aí você chega onde a gente está vendendo os nossos produtos. Então, o próprio endereço, as pessoas parecem que não entendem muito assim. Conseguiu chegar? Ainda não. Tá, daqui a pouco ele se vira. Aos poucos vai descobrindo a cidade na marra. Agora, já pensou quem vem passear por aqui? Vale lembrar que são esperadas 300.000 pessoas durante os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas no fim do ano. Já imaginou essa galera toda rodando a cidade atrás de informação? Por via das dúvidas, é melhor garantir o GPS.
Aí fica meio complicado o pessoal saber onde é que é o espaço cultural, onde é que é a praia tal, como é que vai saber chegar, né? A sinalização é fundamental para que os visitantes e até, por que não, nós próprios moradores saibamos andar na nossa cidade. Por exemplo, eu não faço ideia, moro aqui, não faço ideia de onde fica a tal da Vila Olímpica lá, ou a Vila dos Jogos, você sabe? Eu tenho uma noção, porque a gente está falando muito aqui, o Leandro fala muito aqui na participação dele do esporte, que é ali próximo do estádio Newton Santos, mas eu também não sei chegar e realmente essa deficiência de placas é visível, né? Eu cheguei aqui no estado tem pouco tempo, todo mundo sabe disso, 10 meses, e eu aprendi a andar aqui à base do GPS, dando uma olhadinha sempre no mapa, porque nem sempre tem placa mesmo, não.